Nós temos o grande privilégio de ter conosco, como preletor principal desta conferência, o reverendo Heber Campos Júnior. Ele é muito modesto, eu pedi que ele me desse um currículo, ele escreveu aqui 3 ou 4 linhas, mas eu sei que ele tem um currículo muito mais encorpado do que esse que eu vou dizer para vocês. Hein? Estão fazendo negociação comigo. Mas ele é um homem muito preparado, e quando o sujeito é muito bem preparado, e ele é verdadeiramente um cristão, ele é humilde, e é o caso do reverendo Heber. No currículo ele botou mais coisas pessoais do que a sua própria formação. Ele botou que é casado com Natalie, é pai de Bianca, Samuel e Nicole, sendo que a Nicole ainda está por vir, deve chegar dentro de 30, 40 dias por aí, e por esta razão a esposa não pôde acompanhá-lo. E ele é doutor em teologia histórica pelo Calvin Seminary, é isso? E eu tive o prazer, em Grand Rapids, e eu tive o prazer de estar nessa cidade, e eu soube que ele foi um aluno extremamente aplicado, e foi tão bom aluno que o seminário o convida para todos os anos promover curso por lá. E ele não botou isso aqui, eu estou falando por minha conta porque eu sei. E ele é doutor, então, em teologia histórica, é professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump e do Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. E é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Eu estava conversando com ele hoje, e há muitos anos eu fui convidado pelo pai dele, que foi pastor da Igreja Presbiteriana de Anápolis, para falar sobre missões na igreja do pai dele, que também é tão doutor quanto ele. Então, vocês imaginam o meu sufoco naquela ocasião. E um outro fato muito característico é de que a Gode, quando ficou hospitalizada nas algumas operações que fez, ela ficou hospitalizada em São Paulo, e num domingo de tarde, para surpresa nossa, nós fomos visitados pelo pai do reverendo Heber e pela sua mãe, a dona Zeli, e isso nos trouxe, assim, isso nos marcou profundamente, e a Gode estava sempre lembrando do carinho que ela tinha pelos pais do reverendo Heber, por causa desse episódio, e nós não tínhamos nem muita aproximação com eles, porque ficamos distantes tanto tempo, mas eles tiveram esse carinho em nos visitar lá no hospital. Então, reverendo Heber, por favor, eu gostaria de orar. Sinta-se em casa. O senhor pode ver que essa igreja é uma igreja que, pelo seu semblante, transpira amor. E eu tenho certeza que essa igreja já o ama profundamente. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Obrigado por esta oportunidade que temos de receber o reverendo Heber para dirigir como preletor principal, dirigir essa 26ª Conferência Missionária. Nós te rogamos as tuas bênçãos sobre ele, sobre a sua esposa, sobre os filhos, e que eles sejam um instrumento de bênçãos nas tuas mãos. E que o reverendo Heber possa ser iluminado pelo teu Santo Espírito para nos motivar, para nos desafiar a estarmos verdadeiramente envolvidos e comprometidos com a obra missionária. Nós o colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos vocês e agradecer a oportunidade, o convite do presbítero Adilson, a receptividade do pastor Weber, de toda a igreja. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu conheço essa igreja, tenho a oportunidade de pregar a palavra aqui. Então, primeiro meu agradecimento, e quero dar uma palavrinha rápida sobre o que eu irei falar nesses 3 dias que estarei com vocês, na graça do Senhor Deus. Eu havia combinado com o presbítero Adilson de falar sobre um trecho da Epístola de Paulo aos Colossenses, e é isso que eu irei fazer. Mas como tem muita coisa para explorar, eu vou pegar pedacinho por pedacinho. Então eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, vou ler do verso 24 a 29, mas hoje eu não vou ter condições de falar de todos esses versos, vou falar de parte deles, e amanhã vou falar de um restante desse mesmo trecho. Então, embora
eu sei que alguns irmãos que nos visitam talvez não possam estar conosco todos os dias. Já vou adiantar que a gente vai fazer que nem cenas do próximo capítulo, assim. A gente vai fazer sequência. Então a gente vai falar de parte, aí o resto vem amanhã e depois domingo, e aí nós encerramos esse tópico. Eu escolhi esse trecho da carta porque é um trecho que está mais ligado ao tema missionário. E como essa é uma conferência missionária, eu queria que nós focássemos em algumas coisas que podemos aprender do apóstolo Paulo nessa carta em específico. Então, o tema, inclusive, conforme está no cartaz, é ministério guiado por missão, e é aquilo que eu quero começar a apresentar nessa noite. E o texto que está citado aí é o primeiro que nós vamos ler, que é o verso 24, e nós vamos, com a graça de Deus, estudar o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, e focar em algumas coisas distintas relacionadas à missão. Então, quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, dos versos 24 a 29, e depois eu explico a estrutura desse texto, e nós vamos refletir sobre algumas verdades nele contidas. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Todas as vezes que eu falo de missões, ou ouço sobre missões, eu percebo como o missionário tem a tendência de nos inspirar. Tem gente, claro, que gosta mais de ouvir histórias de missionários do que outros, não é? Mas, normalmente, quando a gente está numa conferência missionária, nós costumamos gostar de ouvir histórias de missionários. E a história do movimento missionário, certamente tem muitas anedotas e muitos trechos e histórias que são inspiradoras. Porém, mais do que isso, tais histórias são a confirmação de que eles estão dentro da trajetória divina na expansão do Evangelho. Eu digo isso porque a história de Paulo é uma história missionária e é uma história que nos inspira. Mas hoje eu queria falar da história de Paulo, conforme registrada aqui nesse trecho, mostrando muito mais, não um Paulo que quer falar de si, mas mostra como a história dele encaixa na grande história do desenvolvimento da Igreja de Cristo. Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido, que mostra a beleza do serviço nosso no meio do povo de Deus. Quando o testemunho não é nosso, não é daquilo que nós fazemos por amor de Jesus Cristo, mas de como nós somos encaixados na história da expansão do reino de Deus. Não é? Paulo gostava de falar disso, quando ele fala de si, e aqui nesse texto ele fala muito de si, inclusive tem muito acerca dele, está na primeira pessoa do singular, mas Paulo vai falar do seu ministério voltado para as coisas mais importantes, que não tem a ver com ele, do qual ele apenas faz parte. Paulo imita o exemplo que eu amo do jovem Daniel. Lembra da história de Daniel quando ele está no reino de Nabucodonosor, e Nabucodonosor pede uma coisa maluca aos olhos de todos os seus assistentes, quando Nabucodonosor fala assim: eu quero que vocês adivinhem o sonho que eu tive, não só que interpretem, mas primeiro adivinhem, para ver se vocês realmente têm poder aí dos deuses. E aí os magos do reino de Nabucodonosor falam assim: Nabucodonosor, isso é impossível, isso aí só os deuses sabem, e eles não habitam conosco. E aí Daniel pede orientação ao Senhor Deus, diz que vai trazer a interpretação, pede ao Senhor Deus, Deus lhe dá, e quando ele se apresenta diante de Nabucodonosor, ele não fala assim: olha, os magos não sabem, mas eu sei. Não. Ele fala assim: esse entendimento dessas coisas, eles não têm, mas há um Deus que revela mistérios. É tão bonito isso. Porque Daniel costuma ser um dos personagens da Bíblia que nós gostamos de contar às crianças, desde pequenos, e mesmo aos adultos, como sendo tão heróico. Mas não é assim que ele se apresenta. Ele era um menino. Não é Daniel que sabe. Há um Deus que revela mistérios. Paulo vai fazer uma coisa parecida aqui. Ele vai se apresentar fazendo coisas em prol do Evangelho de Cristo Jesus, mas não para que ele seja exaltado.
mas para que Deus, e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, seja exaltado acima de tudo e de todos. Na verdade, essa é uma carta bastante cristocêntrica, ou cristológica, como muita gente diz. Fala muito de Cristo. O capítulo 1, por exemplo, dos versos 15 a 20, tem um dos trechos mais assim, voltados para exaltar a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação, nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o cabeça da igreja, Ele reconciliou todas as coisas, quer dizer, só exaltando a Jesus Cristo, é um hino de louvor a Ele, esse trecho. E nessa carta cristológica, Paulo então começa a apresentar o seu ministério em prol da divulgação dessa mensagem, que é Jesus Cristo como sendo a nossa salvação. Então, quando ele apresenta o seu ministério, e aqui no verso 4 ele começa a falar do seu ministério, eu quero chamar a atenção para a estrutura desse texto, que vai ser a principal lição nessa noite. A estrutura desse texto me surpreendeu quando eu comecei a estudá-la. Por quê? Paulo começa a falar de si, mas ela está encaixada com um propósito muito bonito. Essa passagem do verso 24 a 29, ela tem o que a gente chama de quiasmo. Quiasmo é uma estrutura que começa com uma frase aqui, ela desenvolve a outra aqui, chega num outro ponto, depois volta e depois volta ao ponto inicial. Então, é como se a primeira frase e a última frase estivessem tocando no mesmo assunto, as do meio também estivessem tocando no mesmo assunto, e um ponto central. Isso é um quiasmo. Ele faz assim e depois ele volta. E esse texto tem um quiasmo, em que Paulo apresenta primeiro algumas coisas que são periféricas, para chegar naquilo que é central. E num quiasmo, sempre o que está no centro do quiasmo é o mais importante. É aquilo que deve ser destacado mais. Por isso que ele é construído desse jeito. Então Paulo inicia e termina o texto, nos versos 24 e 29, falando do seu sofrimento. Um sofrimento em prol do Evangelho. Depois ele apresenta a razão por que ele sofre. A razão é que ele serve em prol da igreja. Isso está no versos 25 e no verso 28. E no centro, nos versos 26 e 27, ele chega no cerne de tudo, que é o mistério. A pessoa de Cristo Jesus e a sua redenção. Então, para facilitar o nosso entendimento do resto dessa mensagem, eu gostaria de usar 3 palavras com a letra M para a gente guardar, tá? Eu vou falar de martírio, depois de missão e mensagem. Martírio, missão, mensagem. Paulo tinha um ministério guiado por missão. Sua missão era movida pelo mistério e marcada por martírio. Mas quando eu falo martírio, só para ficar claro, eu não estou dizendo Paulo morrer fisicamente. Paulo estava vivo ainda, óbvio, mas martírion no grego é a ideia de dar testemunho. Então Paulo morria diariamente para dar testemunho. É nesse sentido que eu falo de martírio. Então observe comigo o texto da Bíblia. Eu vou pedir para você olhar para o texto bíblico. No versículo 24, ele vai falar do seu próprio martírio. Ele fala, eu sofro. Então eu vou explicar daqui a pouco o que é essa ideia de eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, eu sofro. No versículo 25 ele fala, eu me tornei ministro. Então ele está falando aqui da missão. 26 e 27 ele fala do mistério, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. 28 ele volta a falar do seu ministério, da sua missão. E no 29 ele toca de novo em martírio. Então é assim, martírio, missão, mensagem, missão, martírio. É assim que está desenhada a estrutura desse texto. E o que está no centro? A mensagem. E o que está na periferia? O seu sofrimento. Isto é, o começo e o fim, que é o que está mais longe do centro, é o seu sofrimento. A missão é o seu alvo de vida, mas é secundário à mensagem. O que é o principal? A mensagem. Cristo em vós, a esperança da glória. E o seu martírio está nas extremidades, porque é o que menos merece destaque. Então, nessa passagem, o louvor é todo voltado para a mensagem. A riqueza da glória deste mistério, ele fala. É voltada para a mensagem, é voltada para a pessoa de Jesus Cristo. O que eu queria atentar nessa noite é para o fato de que o sofrimento do apóstolo Paulo não foi leve, e no entanto ele considera o menos importante. A gente conhece algumas coisas da vida de Paulo, no entanto ele destaca isso como uma coisa de menor importância. E a estrutura em si já é uma lição para nós. Já é uma lição porque eu sinto que na maioria das vezes nós invertemos as coisas. Nós queremos falar de Jesus Cristo. Se você está numa conferência missionária, eu sei que você fala assim, olha, pastor, para mim Jesus é tudo. Mas, quando a gente não sabe o que dizer, a gente fala tudo, né? Mas Jesus é tudo, pastor. É tudo, assim,
mas na prática nossas atitudes e as nossas escolhas e aquilo que nós buscamos, muitas vezes revela que dor é algo tão forte para nós que nós fugimos dela a todo custo. Muitas vezes nossas vidas refletem que o que está no centro é o conforto, é a busca por tranquilidade. Não é que a gente despreza a mensagem, e nem que a gente diz que não tem missão, mas o quiasmo é invertido. É como se mensagem tivesse na periferia, missão, e no centro está o nosso desejo por um pouco de conforto. Eu não peço muito, eu só quero um pouquinho de conforto. Inclusive nossas orações refletem isso. Presta atenção naquilo que mais motiva você a orar, no foco das suas orações. Frequentemente as suas e as minhas orações têm a ver com Deus nos livrar das nossas dores, das nossas aflições, das nossas tristezas. E não é errado que nós peçamos a isso, mas quando isso vira o foco principal, o quiasmo é invertido. O que está no centro é o nosso conforto, a nossa tranquilidade. Nossa missão, nosso esforço gira em torno de providenciar o melhor à nossa família. Inclusive a gente fala assim, o marido quando trabalha muito e a esposa reclama que ele não é presente em casa, ele fala, mas eu estou dando o melhor para vocês. A ideia de que o conforto é o objetivo final da missão de trabalhar tanto, não é? Ou se não, quando nós fazemos as nossas viagens, ou a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, ou querer reformar a casa, ou o que quer que seja, é atingir um pouquinho mais de prazer, de alegria, de conforto. Quantos brasileiros não anseiam por ter uma vida de tranquilidade? Não espero a hora de me aposentar, para ir para aquela casinha na praia. Engraçado como isso é sonho de muita gente. Olha que interessante, período de aposentadoria, para muitos brasileiros, é um período de finalmente ter descanso, de viver céu na terra, de ter um pouquinho de paz, quando na verdade eles não olham o aspecto de improdutividade. Isso mostra como o nosso conforto está no centro, como na maioria das vezes o que a gente revela é que nossos deuses, aquilo que nós amamos mais, estão ligados aos nossos confortos. Então qual é a mensagem pela qual você vive? Conforto ou Cristo? Conforto ou Cristo? Bem, assumindo que todos nós caímos nisso, e eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim também, caímos nisso, e eu quero que nessa noite nós pensemos um pouco sobre corrigir nossas prioridades. Eu falei de como o sofrimento de Paulo não tem tanto a ver com ele, por quê? Porque ele sabe que a história não é dele, é a história do seu Senhor, ele só faz parte dessa história. Então, quando eu falo de Jesus, eu não falo de como Jesus entrou na minha história, eu falo de como eu entrei na dele. É assim que o testemunho exalta o meu Salvador. Não é ele que vem fazer parte da minha vida, é eu que entro na dele. Por isso que Paulo fala sempre em Cristo, em Cristo, em Cristo. É você que entra na dele, é você que se torna participante da vida dele. É por isso que a sua vida é em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, porque você se torna participante dele. A vida é dele, é nele que nós temos vida eterna. E Paulo então vai trazer esse foco. Hoje à noite eu não vou falar da mensagem, que é o mais bonito, mas hoje eu queria falar da periferia, do martírio e da missão, do que está nas redondezas do foco principal. E amanhã, Deus querendo, estaremos aqui falando da mensagem. Então deixa eu falar de martírio. Vamos começar com o versículo 24. Martírio. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando que ele sofria em favor da igreja. Ele fala sofrimento por vós, então tem a ideia de que ele sofria pelos gentios. Paulo não conhecia a igreja de Colossos. A gente vai falar de um outro texto no capítulo 2, que ele fala assim, eu gostaria de visitar vocês, eu gostaria de poder ver vocês face a face. Então Paulo não é o fundador dessa igreja, mas ele sabia que o seu sofrimento durante o seu ministério apostólico, num certo sentido, trazia benefício para todas as igrejas da região e também para a igreja de Colossos. Paulo então está falando que ele escrevia esta carta em favor deles. Ele estava preso durante a escrita da carta aos Colossenses, assim como de Efésios, Filipenses. Paulo está preso, Filemon, são cartas escritas a partir da prisão. Então é interessante que Paulo esteja falando de algo que não é só teórico, hipotético. Não sou eu chegando para vocês dizendo assim, sofri muito essa tarde por vocês. Não é isso. Quem está escrevendo isso aqui está na prisão, e está dizendo assim, eu sofro por vocês, eu sofro por vós, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós.
Ele insere aqui os colossenses, porque faz parte de toda a igreja. Mas como é que ele se regozija nos seus sofrimentos? Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Parece estranho, né? Como é que você vai se alegrar em sofrimentos? Ninguém gosta de sofrer, e não é para gostar de sofrer. Deus não fala se alegre pela dor. Não é por causa da dor que a gente se alegra. Embora muitas vezes a razão que causa a dor é motivo de alegria. Lá em Atos capítulo 5, os homens saíram pulando, os apóstolos saíram pulando de alegria, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então é a razão que leva ao sofrimento que era motivo de alegria. Paulo aqui sabe que ele se alegra, não porque ele é sádico ou porque curtia sofrer, mas porque ele cumpriu um propósito maior, que era servir a igreja. Ele cumpriu um propósito maior. Então ele diz em outras cartas dele de como ele se alegra, porque ele é oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele fala em Filipenses 2. Paulo foi chamado para sofrer, e isso era um fardo que ele carregava. Deus fez com que ele experimentasse um bocado na sua própria carne do que ele causou na vida de outros. Ele foi chamado de perseguidor a perseguido. Então era algo para o qual Paulo sabia que ele tinha sido chamado e não dava para fugir. E ele relata em alguns momentos algumas coisas marcantes do seu sofrimento. Um dos trechos mais conhecidos é de 2 Coríntios 11, em que ele relata várias coisas que ele sofreu. Ele fala de naufrágio, ele fala de fome, ele fala de sofrer várias chibatadas, né? Ser chicoteado 39 vezes, uma quarentena menos uma. Lendo o pastor John Piper, ele narra um pouco do que significa ser chicoteado 39 vezes. Eu queria ler um trecho do livro do pastor John Piper, só para te dar uma sensação do que era passar por isso. Ele fala assim: uma pessoa treinada em açoitamento tomava um chicote, talvez com ou sem fragmentos pontiagudos, presos nas tiras de couro, e fustigava as costas de Paulo 39 vezes. Na metade, ou mesmo antes, a pele estaria totalmente começando a se abrir e sangrar. No final, deveria haver partes do dorso de Paulo que tinham a aparência de geleia. As lacerações não eram limpas, como se feitas com a lâmina de uma navalha. A pele ficava dilacerada, o que fazia com que a cicatrização fosse lenta e provavelmente complicada por uma infecção. Naquela época, nada se sabia sobre esterilização, nem havia antissépticos. Levaria meses até que alguma peça de roupa pudesse ser usada sobre suas costas sem causar dor. Agora, com essa visão, imagine que isso acontecesse uma segunda vez no mesmo dorso, abrindo todas as cicatrizes. Paulo fala que ele não sofreu isso 2 vezes, mas 5 vezes. E esse foi só um dos sofrimentos listados em 2 Coríntios 11. Isso mostra o peso do sofrimento dele em favor do povo de Deus. E por quê? Ele explica em 2 Timóteo 2, eu suporto tudo para que os eleitos alcancem a salvação. O seu sofrimento girava em torno de missão, o seu ministério era guiado por missão. Ele sabia que o seu sofrimento estava relacionado a isso. E aí vem um dos trechos mais difíceis da carta, quando ele fala assim: preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Essa expressão, preencho o que resta das aflições de Cristo, ela gera muita confusão. Tem pessoas que acham que é como se Paulo estivesse dizendo assim como Jesus morreu na cruz, você precisa morrer na cruz pelos outros. Não é isso. Mas pode dar essa impressão. Certamente não é completar o valor da morte de Cristo, o valor expiatório da morte de Cristo. Porque a carta aos Colossenses é uma carta que proclama a suficiência de Jesus. Fala o tempo todo de como Jesus basta, é suficiente. Então não pode ser isso. Não pode ser o valor expiatório da morte de Cristo. Porque ele fez completa satisfação. A própria carta aos Colossenses fala que ele crucificou todas as nossas dívidas na cruz, cravou todo o nosso débito, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou, removendo inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. Então não pode ser isso. Então do que Paulo está falando? O que eu julguei ser mais claro, estudando os comentaristas, é que existe aqui uma ideia de sofrer não em favor de outros, no sentido expiatório, como Cristo fez, e nem sofrer o que Cristo não tinha sofrido, mas sofrer coisas acerca de Cristo. Então, olha de novo o versículo 24.
Se você mudar a palavra de por acerca, fica um pouco mais fácil. E preenche o que resta das aflições acerca de Cristo, ou sobre Cristo. Do que ele estava falando? Ele estava falando das tribulações que pertencem a Cristo ser proclamado no mundo. Cristo ainda não havia sido proclamado no mundo como deveria ser. Então Paulo entende que o sofrimento dele, para a edificação da igreja, espelha o Evangelho. É a ideia de que ele está sofrendo para que Cristo seja conhecido. Então, o que resta das aflições é aquilo que resta para que o Evangelho seja divulgado. Paulo sabia que ele tinha que sofrer para que a cruz fosse conhecida. Inclusive, falar na cruz, deixa eu citar um verso que a gente usa muito indevidamente. Você já ouviu várias vezes o verso lá de Marcos 8, que fala, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É um texto tão conhecido na cultura brasileira que, principalmente por causa do catolicismo romano, a gente fala assim, estou carregando a minha cruz, essa cruz está pesada, como se fosse algum tipo de pagamento por suas falhas, ou coisa do tipo. Então, nesse nosso país católico romano, dá a ideia de penitência, como se você estivesse carregando um fardo, mas não é disso que Paulo está falando. E não é disso que Jesus falou, quando ele falou de tomar a sua cruz. Por quê? Porque cruz não é para ser carregada, cruz é lugar de morte. Cruz é instrumento de morte. Então, tomar a cruz significa morrer. É o que Paulo disse aos Gálatas, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Falou algo parecido aos Filipenses, a ideia de que você agora morreu para que Cristo seja conhecido, essa é a sua vocação. Para os Filipenses ele falou assim, vocês receberam a graça de padecer por Cristo. Ninguém considera isso uma graça, normalmente isso é visto como uma consequência não muito boa, mas ele fala, vocês receberam a graça, não só de crer nele, mas de padecer por ele. A graça de padecer. Paulo sabia dessa ideia de que as aflições de Cristo sejam anunciadas ao mundo mediante as aflições do seu povo. Então guarde o que eu vou falar. Deus tem prazer, pode parecer estranho a você, mas Deus tem prazer em que a mensagem da cruz seja entendida mediante o método da cruz. Em outras palavras, cruz não é só a mensagem anunciada, é o método de anúncio. Quem anuncia a cruz, anuncia morrendo para si e vivendo para Cristo. Então, cruz não é só mensagem, cruz é um método que Deus nos dá para que nós anunciemos. Por isso que ele entende esse sofrimento de forma tão alegre, porque ele sabe que o que ele faz ajuda na propagação da mensagem da cruz. E John Piper, ainda no seu livro Alegrem-se os Povos, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, sofrimento alegre tende a brilhar ainda mais do que gratidão. Todos vocês, inclusive eu, gostamos de pedir que Deus nos abençoe e queremos dizer assim, olha, sou muito grato a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu. É verdade. Mas tem algo fantástico acerca do sofrimento que nós não podemos perder de vista. Ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu, ainda exalta os presentes que vêm de Deus. Ser alegre em meio ao sofrimento significa apreciar o doador sem dons, sem presentes. Por isso que quando Deus faz com que o seu povo passe por sofrimento para que haja testemunho àqueles que não conhecem, Deus está mostrando como o nosso deleite, a nossa porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz o salmista. Isto é, o meu deleite, a minha alegria está no Senhor. Os dons que Ele me dá, os presentes que Ele me dá são muito bons, mas a minha alegria é o Senhor. Paulo mostra isso. Por isso que ele recebe com tanta alegria, embora isso doa. Eu falei da quantidade de sofrimento em Paulo, não para a gente ficar só impressionado, mas para entender que tudo isso era visto de uma perspectiva diferente. Paulo entendia que isso era necessário para que Cristo fosse conhecido. Versículo 25 entra na missão. Verso 25 ele fala assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Ele se apresenta como ministro, e eu sempre gostei de entender essa palavra do jeito que ela tem que ser entendida. Numa cidade como Brasília faz sentido a gente falar de ministro como gente chique, né? Mas na Bíblia não tem nada a ver com gente chique. Ministro é servo. É como Jesus, que mostrou-se tão pequeno, embora ele fosse o rei dos reis, e de fato era, mas se mostrou tão pequeno quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele estava se identificando com o servo mais humilde.
que é o que o servo mais humilde fazia, lavar os pés. E Jesus está ensinando isso o quê? Está ensinando que quem vem servir o povo de Deus tem que ser assim, tem que ser ministro. Então quando Paulo fala do qual me tornei ministro, ele não está falando de coisa importante. Ele está falando assim, desse evangelho, dessa igreja, eu me tornei servo. Deus concedeu a ele uma dispensação. Dispensação é sinônimo de mordomia. Mordomo, naqueles tempos bíblicos, não era aquele personagem de filme de sessão da tarde que usa gravatinha borboleta e atende a porta. Mordomo era o administrador, era aquele que recebia todas as riquezas do seu senhor para administrar, e ele fazia o máximo para que essa riqueza prosperasse, mas não era dele, não era dele. Ele era um mero administrador, uma pessoa de confiança, que ficava encarregado de manter tudo em ordem. Paulo fala assim, Deus me deu essa graça, eu sou agora um dispenseiro, eu recebi uma dispensação da parte de Deus. É como se Deus me desse a chave da loja e dissesse assim, cuida para mim. Então ele entende que o seu serviço é uma coisa preciosa, e ele continua dizendo que esse serviço tem a ver com cuidar desse povo, que me foi confiada a vosso favor, para fazer o quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Talvez a melhor tradução seria para apresentar a palavra de Deus em sua plenitude. Paulo queria dizer, eu quero apresentar toda a palavra de Deus. Bem, quando eu falo isso de Paulo, e normalmente quando a gente fala de Paulo, a gente tem a tendência de dizer assim, uau, e Paulo fica lá, né? Uau, ó, homem de Deus, servo de... Mas parece coisa de filme que você assiste e não entra nele, sabe? É só do personagem. Eu acho que isso é muito ruim, porque Paulo usa as mesmas palavras que ele usa para si, ele usa para nós também. Por exemplo, ministro não é uma palavra reservada apenas para quem é pregador. Ministro é uma palavra comum para se falar do povo de Deus. Todo aquele que é povo de Deus é ministro, é servo. Mesma coisa com a ideia de mordomia. Mordomia não é só para alguns. Ele não é o único despenseiro do evangelho. Mordomia é aplicável a todo crente. Eu sei que tem coisas na vida do apóstolo Paulo que são próprias de apostolado. Eu sei disso. Mas aquilo do qual nós estamos tratando aqui é aplicável a todos. Todos nós recebemos esse tipo de mordomia. A todos nós foi confiado esse anúncio. Portanto, eu queria que você olhasse para a vida do apóstolo, coisa tão sublime, tão distinta e tão diferente. Nós cantamos aqui, discípulos fazendo discípulos. Eu expliquei à minha igreja recentemente como se ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, como sendo uma coisa assim, muito, nossa, isso aí eu vou falar, não é? Tem que ser Paulo, assim, porque quem sou eu, pastor? Sério mesmo, quem sou eu, imitador, como eu sou de Cristo? Isso aí é assim de Paulo, Pedro, só gente outro nível, não é? Mas Paulo não, ele não disse algo para dizer, olha, eu sou o número 1 aqui no reino de Deus, no momento, e não é isso. Nos a entender que quando ele nos confia um ministério, nós temos que chamar a responsabilidade de fazer discípulos. Então ele é um discípulo fazendo discípulo, ele quer que isso seja comum a todos nós. Então é bom que a gente enxergue essa ideia de ministro, de mordomia, que nos foi confiada uma dispensação, como sendo nossa, não só de Paulo, não só do missionário que vai lá para Conchinchina, como a gente diz, lá para o canto difícil do mundo. Porque esse é um entendimento que nós não, na teoria nós não afirmamos, mas na prática nós temos essa sensação. Às vezes a gente fala de missões como sendo um filme surreal que não dá para atingir. Nossa, missionário é sacrossanto, eu costumo dizer. Quando o missionário chega na igreja e conta as histórias de privação, você fala assim, esse cara é muito crente. Mas dá a impressão de que ele é crente num nível que você nunca vai conseguir ser. Sabe assim, crente, assim, crente mesmo, crente. Não é crente, né? A gente tem essa impressão. Isso é muito ruim, porque a gente nutre no povo de Deus o que? A ideia de casta. Parece que tem uns que estão lá num nível espiritual, depois vem aí vem a ralé, como nós, assim. Não é verdade. Uma das coisas mais bonitas que nós herdamos da reforma protestante é o sacerdócio universal dos crentes. A ideia de que todos nós somos intermediários da mensagem a outros. Todos nós. Então, um missionário não é de outro nível, outra casta espiritual. E a gente não pode nutrir isso. Paulo aplica isso a todo crente. Inclusive, ele usa aqui um conceito muito bonito. Ele fala assim, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Pleno, esse conceito de plenitude, era algo que permeava a carta aos Colossenses. Pelo fato de haver falsos mestres que ensinavam outras coisas, Paulo queria mostrar que a palavra de Deus era suficiente.
ele queria entender que a mensagem bastava para a vida das pessoas. A suficiência do mistério que nos foi revelado também precisa ser uma verdade que nos inspira a proclamá-la com ousadia. O que eu quero dizer é que, se essa mensagem realmente basta, se ela é suficiente, então isso tem que inspirar-me a falar dela. Eu tenho que ser movido por ela a anunciá-la. Afinal de contas, eu não tenho só qualquer mensagem, eu tenho a mensagem que basta aos corações dos homens. Recentemente, pregando na igreja em que eu pastoreio, eu falei da grande comissão, estava compartilhando isso com o presbítero Adilson, e o texto tão conhecido da grande comissão, normalmente é enfatizado o principal imperativo, que é o que chama a atenção lá. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O que, de fato, é o foco principal da grande comissão. Mas só que a grande comissão, ela é precedida e depois sucedida por uma promessa, por uma notícia daquilo que Cristo faz. Ele começa o texto dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso motiva você a fazer missão. Você vai, na verdade, entrar num time que já venceu. Você está entrando num time que já venceu. É diferente. Quando você entra em campo sabendo que a situação é outra, é assim que Paulo, essa perspectiva que ele tinha, que ele queria dar ao seu povo. Ele disse assim: olha, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado às glórias do porvir. Paulo fala isso aos romanos. Por quê? Porque ele tem essa perspectiva. É no mesmo capítulo que ele fala que nós somos mais que vencedores. Ele sabe que ele entrou num time que ganha. Jesus então começa a grande comissão dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente costuma botar bastante foco na ordem, que precisa receber atenção, mas a gente perde de vista que ela é cercada pelas promessas de Cristo. A promessa de que toda a autoridade foi dada a Ele, e de que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto. Por isso que os caras tinham ousadia. Você parou para pensar como é que um Pedro, que nega 3 vezes, daqui a pouco chega diante do Sinédrio e fala assim: não posso me calar. O que aconteceu com esse cara? Por que ele sai de um medroso que nega, para depois virar tão cheio do Espírito Santo e falar com tanta ousadia? O texto de Atos narra que ele fala com ousadia, um homem não culto, um homem iletrado. Por quê? Porque ele enxergou a beleza desse mistério, ele enxergou essas coisas. O que eu estou dizendo a vocês é que quando ele fala assim, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, é porque Paulo está falando de plenitude, apresentar a palavra de Deus na sua plenitude, na sua inteireza, em como ela nos preenche. Isso enche o coração de alegria de Paulo. É por isso que ele falou para os Efésios que em 3 anos ele anunciou todo o desígnio de Deus. Ele sabia que isso bastava para a vida das pessoas, e é isso que ele queria anunciar. Verso 28 fala, ele continuando a falar de missão, ele fala da amplitude do seu ministério. Ele usa uma expressão 3 vezes, o que chama atenção. Normalmente quando a Bíblia repete alguma coisa é para você prestar muita atenção. Ele fala todo homem, todo homem, todo homem. Entendeu? Todo homem. 3 vezes no mesmo verso. Todo homem, todo homem, todo homem. Ainda usa mais uma vez a palavra todo quando ele fala de sabedoria. Ele quer mostrar a ideia de universalidade, o ministério dele é grande. Isso me impressiona, porque ele tem essa convicção de que ele faz parte de algo grandioso, embora ele seja só um Paulo, só um homem, mas ele faz parte de algo grande. A ideia é anunciar a todo homem. Aqui ele está chamando a atenção não só da ausência de distinção no povo de Deus, isto é, em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Não só isso, mas Cristo é tudo em todos, como ele escreve mesmo aos Colossenses. Mas além disso, eu acho que Paulo está falando de uma catolicidade geográfica. O que eu quero dizer com isso? Uma das características da igreja de Cristo é ela ser católica. Católica significa universal, que se espalha. Mas isso pode ser tanto povos diferentes quanto regiões diferentes. Paulo está escrevendo da prisão, em outro contexto, a milhares de quilômetros de lá. Mas ele sabe que ele faz parte dessa igreja junto com os colossos que ele nunca viu. E a ideia é anunciar o evangelho a todo o homem. Todo homem. Então ele tem essa noção da grandeza da missão, mas ele sabe que não depende dele. Por quê? Que tarefa Cristo deu para ele? De construir o reino? Não. Simplesmente de anunciá-la. Você percebe que o verso começa assim: o qual nós anunciamos. Paulo não constrói o reino. Ele não chega para dizer assim: pessoal, eu sou um grande apóstolo, eu vim aqui para arregaçar as mangas, vamos fazer missão. Não. Paulo entende que quem constrói o reino é o seu Salvador.
Eu estou dizendo isso porque a gente às vezes acostuma a ouvir uma expressão que não é muito boa. Quando a gente fala assim, povo de Deus, nós temos que edificar o reino, nós temos que construir o reino, Deus nos colocou aqui na terra para construir o reino. Não é verdade, Ele não constrói reino. Deus não te dá esse privilégio. Reino é coisa do rei construir. Só Ele faz isso. E Ele não reparte com você essa glória. Ele só pede para você anunciar. Topa. Você quer ser marqueteiro? Topa. Quer falar dessas coisas? Então, é como se nós fôssemos meros arautos, o que de fato nós temos que ser. Então, quando ele fala, o qual nós anunciamos, ele está entendendo que Deus não deu para ele uma tarefa impossível. Deus deu para ele uma tarefa lógica. Olha a perspectiva de Paulo. Ele enxerga Cristo construindo essas coisas. Ele fala de todo homem, ele sabe que fazer discípulos de todas as nações é uma ordem de Cristo a todos eles. Então ele faz o quê? Ele anuncia esse mistério. Ele anuncia isso. E ele confia no crescimento do reino de Deus. E como é que ele anuncia? Ele usa duas palavras para falar do método que ele usa para anunciar. Ele fala advertindo e ensinando. E essas duas palavras são interessantes porque elas têm uma espécie de complemento. É como se fosse um lado positivo e um negativo. É um bate e assopra, assim, né? Mais ou menos. Ou morde e assopra, como alguns dizem. Mas eu explico o que é. Parte do ministério dele de anunciar é advertir. Advertir no sentido de repreender aquele que está no erro. Colocá-lo no caminho certo. E o outro lado é ensinar. É instruí-lo a fazer aquilo que tem que ser feito. Paulo usa esse mesmo equilíbrio quando ele fala para Timóteo, prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta. Tem momentos em que a pregação da palavra, ela repreende, ela confronta, em outros momentos ela conforta, ela alivia, mas essas coisas não são feitas separadamente, mas conjuntamente. A palavra, ao mesmo tempo que fere o coração daquele que é pecador, você e eu, ela também traz bálsamo para nós. Isso os reformadores explicaram como sendo lei e evangelho. A lei fere o coração do pecador, porque ela mostra quem nós somos. Ela mostra que você é incapaz de cumpri-la perfeitamente. Ela expõe a sua sujeira. Ela funciona como espelho do qual você não pode fugir das suas feiuras. Mas ela também te traz alívio, porque Deus também revela a sua graça em Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo isso? Ele diz assim que quando ele anuncia o evangelho, quando ele anuncia esse mistério, ele adverte e ensina. Você já ouviu a palavra disciplina sendo usada tanto negativa quanto positivamente, né? A gente fala assim, eu tive que disciplinar o meu menino. Você está falando de dar uma surra. Mas quando você fala assim, disciplina tal lá na escola, ninguém está pensando nesse sentido negativo. É como se Paulo estivesse dizendo que o anúncio dele faz as duas coisas. Tanto repreende o erro, quanto traz o alívio e acalenta o coração da ovelha outrora desgarrada. E eu vejo de novo que isso é uma coisa que Paulo não quer que seja só dele apóstolo, mas nossa. Lá em Colossenses 3,16, que é mais para frente, Paulo fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele continua, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então não é uma coisa só de Paulo. Ele fala agora que eu e você temos que instruir e aconselhar mutuamente. De novo, essa ideia de aspectos complementares, mas que cumprem funções distintas. Esse é o papel de cada membro da igreja de Colossos, e esse é o nosso papel também, de exortarmos pessoas. Eu digo isso porque eu sei que você é parecido comigo. Todos nós temos uma quedinha, ou para bater mais, ou para confortar mais. Poucos de nós conseguem fazer as duas coisas bem. Poucos. Mas como é bom a gente aprender na igreja a ser tanto um confrontador do erro e um confortador do arrependido. As duas coisas. Porque faz parte de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. É o finalzinho do versículo 28. Esse é o propósito, esse é o objetivo final da missão. Apresentar homens maduros. Homens e mulheres que são maduros na fé. É isso que Paulo queria fazer com o seu ministério. E novamente, isso não é só a tarefa de Paulo, porque ele diz que essa é a tarefa de Cristo, esse é o propósito do ministério de Cristo. 1:22 fala assim, Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Era o propósito do ministério de Cristo. E ele fala que Paulo agora vai anunciar para que isso aconteça. Todos sejam apresentados perfeitos. E ele diz que Epáfras, no capítulo 4, faz a mesma coisa.
Eu dou testemunho de que Epáfras ora por vocês, ele era um pastor lá da igreja de Colossos, ele ora por vocês e ele pede o quê? Ele pede que vocês sejam conservados perfeitos e plenamente convictos. Então, de novo, algo que é o propósito da missão de Cristo, é dado ao apóstolo Paulo, mas não só a ele, mas a todo aquele que serve a Cristo Jesus. De novo, todos nós devemos cooperar para a maturidade de cada membro do corpo de Cristo. A razão de a gente estar aqui na igreja não é só porque Deus nos convoca ao culto público, essa é a razão principal, mas Ele sabe que ao fazermos isso, nós nos tratamos uns aos outros. É por isso que eu careço de estar no meio de vocês, é porque nós somos tratados mutuamente. Esse é um aspecto que a gente às vezes perde de vista. Quer ver? Quando a gente fala de santificação, frequentemente a primeira coisa que vem à nossa mente são as nossas atividades ou devoções pessoais. Raramente a gente pensa em santificação como sendo algo que acontece na presença de outras pessoas. Mas na Escritura, a santificação é uma coisa comunitária, prioritariamente, não individual. Nós somos santificados à medida que nós somos afiados uns pelos outros. Paulo falou em Efésios 4 que o propósito era com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O propósito deles receberem dons, estarem em comunidade, era isso, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Esse é o propósito de nossa missão. Portanto, eu estou chamando a atenção para coisas que não só são próprias de Paulo, mas que foram confiadas a nós também. E eu quero encerrar voltando de novo para o martírio no versículo 29. Verso 29, Paulo fala assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ele usa duas palavras aqui, que são muito interessantes. Me afadigo, que é uma palavra que no grego seria de onde a gente tira chuva copiosa, significa muito dura, muito difícil, não é? Então, a palavra grega se refere a algo que é resultante de trabalho muito duro, de muito esforço. E a outra palavra, esforçando-me, é uma linguagem muito voltada para a ideia de guerra, de batalha, de dores decorrentes de um embate. Paulo usa frequentemente analogias de atletismo ou de guerra para falar do esforço. Isso é algo que marca o seu ministério. Mas quando Paulo usa essas palavras, ele está usando num contexto que normalmente nós não usamos. Olha só, eu descobri que não só aqui, mas tem um outro lugar em que as mesmas duas palavras gregas são usadas, em 1 Timóteo 4, e nos dois contextos tem a ver com falso ensino. Olha que interessante. A maioria de nós diria assim, não, sofrendo, lutando, mas raramente nós faríamos isso ou entenderíamos que isso é parte do ministério de preservar a verdade de Cristo. Mas para preservar a verdade, frequentemente Paulo sofria horrores, sofria muito na luta pela verdade. Paulo não poupa esforços e não teme desgaste quando se trata de lutar pelo mistério de Cristo. Então ele fala que ele se afadiga e se esforça muito, o máximo possível. Mas, se eu terminasse o sermão aqui, ou se ele terminasse o capítulo 1 assim, você diria, Paulo, hein? Homem de Deus, aquele missionário espetacular que passou na igreja, sabe? Mas não é assim que ele termina. Paulo, inspirado pelo Espírito, tem o dom de colocar a glória no lugar certo. Então, depois de ele falar de quanto ele se esforçou, ele termina dizendo assim, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O que Paulo está falando aqui, ele está explicitando de onde procede a sua força. Perceba, Paulo não exalta o seu sofrimento, e eu não queria que essa mensagem de hoje fosse assim para você dizer, puxa vida, eu sofri tão pouco, né, Senhor? Paulo sofreu tanto. Não é para a gente focar no sofrimento em si mesmo, mas é entender o Deus que dá forças, e é Ele que deve ser louvado. Mais uma vez, o martírio de Paulo é periférico, lembra que eu falei no começo da mensagem? Martírio, missão, mensagem, missão, martírio. O martírio está na periferia, não é a parte principal do texto. Não é para você olhar e falar assim, uau, que homem de Deus. É para falar, que Deus desse homem. É assim. Ele quer que você enxergue isso. Ele quer que você veja isso. Que você veja o mistério de Deus. Tudo isso é suportado pela força que vem de Deus, na missão de Deus, para anunciar o mistério de Deus. Na verdade, ele está fazendo parecido com o seu Salvador.
Você ouviu falar de um que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós? Cristo Jesus foi o exemplo de quem veio mostrar o que significa fazer a vontade do Pai. A sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. É por isso que ele sofreu até a morte, e morte de cruz. Essa era a sua missão. Mas a sua missão tinha a ver com exaltar o Deus triuno. Inclusive, ele é exaltado pelo próprio Pai por causa disso. Então, Cristo não foca no sofrimento em si. Você lembra que muitas vezes ele não se defende quando ele sofre, mas ele luta e zela pela glória do seu Pai, a ponto de pegar chicote na mão, quando a casa do seu pai é desonrada. Por quê? Ele está ensinando o que significa focar na mensagem, não no sofrimento. Eu quero que a gente aprenda isso, aprenda com o nosso Salvador, como Paulo aprendeu. Que nós aprendamos que menos importante é o que você e eu sofremos nesta vida, por causa da missão de discípulo, e mais importante é o que nós anunciamos. E lembre-se aquilo que eu falei antes, a mensagem da cruz frequentemente é anunciada por intermédio de método de cruz. Se Deus está moendo você para anunciar a mensagem da cruz, louvado seja o nome dele. Se ele está esmagando você para que você morra e a cruz de Cristo seja vista, louvado seja ele. Eu sei que dói, mas eu rogo que a mensagem de Cristo seja o foco. Eu quero terminar, mais uma vez, tirando um insight que eu extraí do livro do pastor John Piper, em que ele fala uma coisa muito curiosa. Ele disse assim: não é interessante que muitas pessoas trabalham pensando na aposentadoria, na vida tranquila, e ele fala assim, já pensou se os aposentados pensassem em gastar os últimos anos da sua vida desgastando-se por causa do Evangelho? Se eles falassem assim, agora eu estou livre, desimpedido, não tenho mais filho, não tenho mais nenhuma obrigação, agora eu posso ir para o campo missionário. Já pensou? As juntas missionárias cheias de pessoas dos seus 65 a 70 anos, seja lá qual idade. A ideia é que, o que ele está tentando mostrar é que nós temos essa impressão de que nós vamos chegar a um período de conforto e deleite aqui. E Piper fala, não. Parte do desejo de Deus de anunciar a cruz é ver você gastando-se por ela, desgastando-se por ela. Nosso Salvador foi assim. Você lembra daquela história em que ele fala que antes de que Abraão existisse, eu estava lá, ele viu meu dia, se alegrou? A resposta dos homens que estão conversando com ele é, você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o seu dia? Não é uma frase meio ofensiva para um homem que não tinha nem 33? Você não chega para um jovem de 33 e fala assim, mas você não tem nem 50? Eu ouvi um pregador falando assim, é bem provável que o nosso Salvador fosse um homem mais desgastado do que a idade dele. Então eu vou falar uma coisa dura, mas eu tenho aprendido que isso é verdade. Um tempo que foge de dor, que luta contra a velhice, que faz de tudo para não envelhecer, para não aparentar mais idade do que se tem. Um tempo que a gente quer viver o máximo possível, e é compreensível isso. Lembre-se que envelhecer por causa do Evangelho é uma coisa bonita, não é feia. As cãs são exaltadas na Escritura quando elas são resultado de vida limpa, de vida de testemunho. Não, se Deus está te envelhecendo por causa do Evangelho, louvado seja Ele. Não fuja disso. Abrace isso como sendo o método de Deus anunciar a cruz de Cristo. Vamos orar. Pai, há muita coisa o que aprender nessa epístola e eu não consigo extrair tudo. Mas o que eu peço nesta noite é que o Senhor nos conduza a entender um pouco daquilo que Paulo expressou, sobre o foco na mensagem, sobre o nosso sofrimento estar apenas na periferia desse relato. Nós não queremos falar das grandes coisas que o Senhor fez por nosso intermédio, porque isso tende a exaltar-nos. Nós não somos grandes servos teus, nós somos só servos, só ministros, pequenos e com muitas falhas. A verdade é que com muita sujeira, Senhor, muita sujeira ainda. Mas nós acreditamos que o Senhor tem prazer em mostrar que quando nós morremos para nós mesmos diariamente, a cruz de Cristo fica mais limpa, mais vívida, mais clara aos olhos daqueles que têm que nos ouvir. Então nós te pedimos com um certo temor, mas que o Senhor use as nossas vidas
mesmo em meio ao sofrimento, para que a cruz de Cristo seja conhecida. Senhor, não nos deixe fugir do sofrimento que é lícito, que é limpo, que é decorrente de uma vida íntegra. Mas ensina-nos a não temer e a anunciá-lo, custe o que custar. Dá-nos força e, ao final de tudo, não permita que nós contemos as nossas histórias para a nossa glória, mas que nós falemos que foi a tua eficácia que operou em nós. Oramos em nome de Cristo. Amém.
com essa mensagem, que o Senhor nos disponha o coração para relatá-la em cada momento que vivemos, em cada situação em que o Senhor nos coloca. Pedimos que saiamos